Vamos então ver o atributo número 6. Quando a nossa consciência começa a prevalecer sobre as nossas resistências, nós começamos a perceber algo mais, além do que percebíamos. Mas enquanto as nossas resistências prevalecem, nós ficamos restritos à vida terrestre. Ficamos restritos a essa nossa consciência atual. Se nós queremos transcender mais um pouco a nossa consciência atual, além de não deixar que as nossas resistências prevaleçam, nós teríamos que fazer um voto, fazer uma promessa a nós mesmos de cooperar com as energias superiores. Então, aquilo que é superior a nós, em consciência, em compreensão, em ação, em sentimento, tudo aquilo que é reconhecido superior, cooperar com aquilo. E assim nós vamos nos adaptando a uma outra ordem de vida. Nós vamos captando uma outra razão para a existência. E vamos vendo que as razões que nós tínhamos para existir eram densas, eram limitadas, eram pequenas. Isto vale para todos, mesmo para aqueles que têm razões nobres e elevadas para existir. Isto é válido para todos. Tudo isso que é a razão da nossa existência é pequeno, seja o que for. E as resistências, por mínimas que sejam, aqui tem um peso enorme. De forma que resistência é para ser transcendido, é para ser deixado de lado e cooperar com aquilo que está acima, com aquilo que está adiante, com aquilo que ainda não somos. É assim que nós começamos a perceber aquilo que era insondável, desconhecido, aquilo que nós não podíamos medir. E este exercício, esta forma de ser, esta aspiração a perceber o infinito, a perceber aquilo que é insondável, isto é um desafio para quem está na consciência da vida terrestre, a vida terrestre de superfície. Porque em outras dimensões desta Terra, que não a de superfície, a consciência é menos limitada do que esta nossa. Nós teríamos que nos lembrar, para começar este caminho do infinito, nós teríamos que nos lembrar que cada pensamento nosso, que cada sentimento nosso, que cada movimento, cada respiração afeta, influi nesta coisa imensa. Então aqui trata-se de cooperar, trata-se de estar junto com isto. Então o cuidado com o que se pensa, com o que se sente, com o que se faz, o cuidado com tudo é o princípio desta integração, de se sentir esta integração. E aqui não há possibilidade de nós percebermos ou concebermos esta coisa tão incomensurável, tão inimaginável para nós, como dispersão. Não há possibilidade disso. Fazendo este exercício
permanentemente na vida, este infinito se torna para nós o contrário da dispersão. Isto se torna uma união para nós. Então, esta união que acontece quando se busca o infinito corretamente, esta união que acontece não é a nossa energia espalhada, não. É o contrário. E nesta união, nesta síntese, tudo se encontra. Desde o espírito até a alma, até as pedras, tudo. Nada está fora desta coisa incomensurável. E nós estamos vendo que infinito não tem nada a ver com espaço. Olhar para o infinito não é ficar olhando para cima e vendo todos esses corpos celestes que estão no espaço. O infinito é muito mais do que isto. Olhar para cima e ver esta imensidão material, isso é uma visão material do infinito. E por mais que você olhe para cima, por mais que você perca de vista esse horizonte, por mais que você use aparelhos para perscrutar esta imensidão, tudo isso é uma visão material e nada disso é o infinito. O infinito não é só esse espaço, não são só essas dimensões nas quais a gente entra, além destas nas quais nós estamos, mas isto tudo é na consciência que se passa. É a nossa consciência não estar mais limitada. É a nossa consciência estar liberta. Então, você não pode perceber este infinito enquanto a sua consciência estiver presa a alguma coisa, por mais elevada que seja. Enquanto a sua consciência estiver atada, habituada, focalizada em algo que não seja tudo, você não começa a perceber isto. Quando havia aqui em Figueira, no princípio, 7 monastérios, com 7 membros cada um, naquela época nós tínhamos uma área especial para ali ver este trabalho, este exercício refletido. E na forma proposta, na época, havia a reclusão externa, havia o silêncio material proposto ali. E isto porque naquela época, aquilo que não era esta concentração era considerado uma distração, uma dispersão. Então nós tínhamos que reunir tudo isto, enfocar tudo isto, inclusive numa situação material, para podermos dar os primeiros passos nessa consciência infinita. Mas quando a gente começa este exercício, e alguns fizeram este exercício por todos, e assim isto foi acontecendo no grupo, viu-se que não havia mais motivo para reclusão. Se é que isso estava acontecendo, não havia mais motivo para reclusão, não havia mais motivo para sermos só 7, não havia mais motivo para números aqui. Que não há motivo mais para nenhuma forma de limitação, se isto está desenvolvendo. Agora, se ainda não está desenvolvendo, então é necessário que se tenha uma estrutura limitante para poder desenvolver esta consciência do infinito. E claro que se nós estamos encarnados em um planeta material, na superfície deste planeta material, então aqui não se pode falar de libertação. Libertação no sentido do infinito. Mas se pode começar a percorrer este caminho. Começar a percorrer este caminho, se pode começar a
perceber aquilo que é no nosso material terrestre de superfície, aquilo que é a resistência a este caminho desta libertação de tudo, então aí isto começa a ser percebido. Mas este trabalho não tem começo e nem fim. Parece que quando a gente está dizendo estas coisas que o trabalho está começando. Não, o trabalho sempre houve, sempre esteve. O trabalho sempre aconteceu. Agora nós estamos tomando consciência num certo nível, mas esse trabalho não teve começo, não. Olhe, no infinito nada tem começo. E no infinito nada tem fim. No infinito nada tem percurso. Então todas as ilusões que nós temos de estar começando, de estar caminhando, de estar terminando, de estar chegando, tudo isso é o contrário do infinito. Então tudo isto teria que estar assim no ar, né? Neste ar material, estar assim na nossa mente, estar assim na nossa vida cronológica, na nossa vida material, na nossa vida astral, mas a consciência não tem que ficar aí. A consciência não precisa ficar aí. É muito interessante nós constatarmos que um membro deste grupo que se ocupa da sua busca interior teve uma experiência de início de caminhada pelo infinito. E como isso deveria ser traduzido numa experiência para ele, é claro que havia vivência aí. Uma vivência da qual participaram os três corpos: o mental, o emocional e o etérico. Isto porque se trata de um ser encarnado. Então, aquilo que tem acontecido com ele no infinito, na parte imaterial do seu ser e da sua consciência, isto, claro, que não podia ser descrito. Mas o que aconteceu no mental, no emocional e no etérico, isto ficou registrado. E nós começamos esta prática do infinito, nós começamos esta vida infinita através dessas pequenas experiências, dessas simples vivências como esta. Então, esta criatura se encontrou diante de uma tela, como essas telas que aparecem nos computadores, mas só que era imensa. Então era uma grande tela e nela estavam gravados vários desenhos, aqueles pequenos quadradinhos, aqueles pequenos ícones que existem nos computadores, na qual estão gravados certas indicações, e quando a gente impulsiona aqueles ícones, quando a gente impulsiona estes pequenos desenhinhos, então se aciona um comando e acontece alguma coisa que aparece ali na tela do computador. Então este indivíduo estava diante desta tela com esses ícones, e cada ícone era um programa. Cada um daqueles correspondia aos estágios da evolução dos povos existentes neste planeta. E outros correspondiam ao que estava acontecendo em partes deste planeta. E bastava olhar para um daqueles sinais na tela do computador e se ficava sabendo o que estava acontecendo com aqueles povos. E se ficava sabendo tudo o que estava acontecendo em todos aqueles lugares, em qualquer lugar do planeta. E ali não havia nada a fazer. Bastava manter o pensamento, manter a atenção num daqueles sinais e se ficava sabendo de tudo. Isto eram
uma parte, isto era o início desta experiência. Com este indivíduo que estava diante desta tela, estavam dois seres, mas não duas figuras, não duas pessoas, duas presenças. E aquelas duas presenças iriam acompanhá-lo na tarefa de ir atender a necessidade de povos e de áreas. E aquelas duas presenças iam também acompanhá-lo através do firmamento. Tudo isso era sabido só de olhar aquela tela e de prestar atenção naqueles ícones. E eu percebi, diz a pessoa, eu estou assim falando lentamente, mas isto aconteceu em segundos. Isto aconteceu em segundos, não em todo esse tempo material que está transcorrendo aqui. Isto é um flash, senão não estaríamos, não? Em outra área da consciência. Então, eu percebi que eu tinha conhecimento de como me transportar através do firmamento. E a grande tela continuava sempre diante de mim. Mesmo que eu fosse para o extremo daquele firmamento, aquela tela estava sempre diante. Com o auxílio da respiração, eu flutuava e eu me movimentava pelo firmamento. E aqui não se sabia mais se era longe ou se era perto. Em alguns momentos, eu estava diante de pontos luminosos. E quando estes pontos luminosos começaram a estar presentes, eu ficava pleno de reverência e de gratidão. Alguns pontos pareciam estrelas e outros pontos eram pontos de luz vivos. Tudo acontecia muito rápido e a velocidade com a qual nós nos movíamos era inimaginável. As duas presenças estavam sempre ali e a tela, com esses desenhos que simbolizavam esses conhecimentos, estava sempre ali também. E assim nós nos dirigíamos àqueles que necessitavam. E se permanecíamos concentrados naquele ponto da tela, a necessidade daqueles povos e daqueles lugares era suprida. Isto aqui foi uma primeira parte da experiência. Depois a pessoa voltou ao seu estado normal, fez o que tinha que fazer e depois a experiência recomeçou. Um daqueles ícones, um daqueles sinais, sinalizava uma necessidade existente num certo local do planeta. Então, através do espaço, nós fomos até lá. E lá havia uma pessoa sendo torturada no nível físico, no nível emocional e no nível mental. Eu e as duas presenças que estavam comigo procuramos nos coligar com o ponto mais alto da nossa própria consciência, com o ponto mais alto que podíamos alcançar em nós mesmos, para que aquela situação de tortura pudesse ser mudada. E num dado momento, tudo se transformou e eu comecei a sentir no meu corpo o que a criatura torturada estava sentindo. E a partir daí tudo se liberou. A criatura, o ambiente no qual a criatura estava, tudo mudou. E aí terminou a experiência. Então nós estamos começando a sentir, estamos começando a perceber, né? O início da obra em nós, na humanidade, na consciência da humanidade, o início da obra de energias imateriais atuando, porque essas energias imateriais, ou os 5 raios imateriais, como queiram chamar,
começam já a atuar nesta consciência terrestre. E isto reflete nos nossos corpos, reflete no mental, reflete no emocional, reflete no etérico. Então, se um destes raios imateriais, por exemplo, que representa a onipresença, começa a se refletir aqui, e se eu tenho na minha aspiração esta intenção de me coligar com o que é superior, com energias superiores, de não permanecer na minha limitação, eu percebo esta onipresença, eu percebo esta energia imaterial e acabo ficando presente no princípio, em alguns lugares, no princípio, em alguns níveis, sempre neste planeta, não? E se eu aspiro a cooperar com estas energias superiores, se eu aspiro a ser com estas energias imateriais, com estes raios imateriais, então eu começo a viver esta outra energia da onisciência, de ter a consciência mais ampla de tudo. Então, de estar aqui diante de uma tela, mas saber o que está acontecendo, nem sei aonde. Então, isto são energias superiores que começam a estar sintonizadas e que os nossos planos materiais, que os nossos corpos materiais, que a nossa consciência atual se tende a se elevar até elas, deixando as resistências todas cá embaixo. Então, se nós tendemos a nos elevar até elas, então começa esse processo de libertação, este processo libertador. E claro que para nós termos consciência desta libertação, precisa que nós, com a nossa capacidade que foi desenvolvida até agora, trabalhemos para a libertação dos outros. Então é por isto que nesta experiência ninguém flutuava se sentindo livre. Nesta experiência, alguém saiu pelo espaço afora e libertou os torturados. Então começa-se com o serviço e depois é que as coisas vão acontecendo em nós, segundo aquilo que servimos, segundo aquilo que fomos, enfim. Tudo isto é um preparo para o qual nós estamos passando, evidentemente. Um preparo, e nós temos que começar por adquirir controle, primeiro sobre as nossas próprias resistências, sobre as forças que jogam em nós, ter controle sobre isto, para depois começar a ter controle sobre leis, ou estar em leis, vivendo certas leis que não são daqui, deste plano, como estas leis que nos levam a perceber distâncias incomensuráveis, que nos levam a estar presente em lugares e diante de seres que nós conscientemente nem conhecíamos, nem sabemos onde é. Consciência de ali saber o que deve ser feito, ali saber o que é a necessidade. Então, isto tudo é a prática do infinito que começa em nós. E como isto começou desta forma nesta pessoa, nós então optamos por este tipo de dissertação. Porque você não vai realmente viver o infinito teoricamente. Você não vai viver o infinito definindo o infinito. Você vai começar a viver o infinito realmente saindo deste estado atual, não é? E realmente experimentando, vivendo e servindo em outros estados, em outras dimensões, em outros planos de vida, que também fazem parte do infinito, assim como este. Então, este caminho do infinito e esta percepção do infinito é nós transcendermos
esta nossa situação conhecida e essas nossas leis conhecidas, para irmos ingressando ou reconhecendo mundos incorpóreos, situações imateriais, nossas faculdades desconhecidas começarem aí a emergir, a nossa capacidade de estar consciente em situações suprafísicas começar a ser conhecida, isto é conhecer o infinito. E aqui parece que o primeiro passo é não considerar as próprias resistências. O que quer que resista, a gente estará acima ou na frente ou fora ou além ou liberto, o que quer que resista, não considerar e prosseguir. Não considerar e assumir e deixar que estas resistências se resolvam. Há necessidade de um estímulo externo para isso. Ninguém começa este caminho sem um estímulo externo, sem um impulso, sem uma força que venha, que a nós parece que é de fora, a nós parece que há uma hierarquia, mas a hierarquia que tem senso do infinito não se sente desligada de nós. Então nós é que achamos que a hierarquia nos está impulsionando. Mas na hierarquia, tudo isso está unido, porque esta hierarquia está no infinito, esta hierarquia já tem esta consciência. Então, isso que nós chamamos de hierarquia, isto é algo que está aqui, isto é algo que já está em nós. Mas existem partes desse infinito, existem projeções deste infinito que nós chamamos de hierarquia, né? Que não passam de infinito, visto pela nossa visão limitada. Que aí vemos isto como hierarquia, vemos isto como entidades, por causa da nossa visão limitada. Mas a hierarquia não nos vê assim, não. A hierarquia não nos vê separado. Então, quando nós estamos dispostos a não mais considerar as nossas resistências e a prosseguir para além daquilo que somos e daquilo que estamos, então toda essa estrutura sublime vai sendo não dissolvida, vai sendo incluída na nossa consciência. E aí não tem mais possibilidade de você dizer que os monastérios são 7 com 7 pessoas, ou que é 1, ou que tem 49 pessoas. Aí toda esta coisa desaparece. Tudo isto é liberado. Você fica na consciência. E na consciência você caminha. Você não caminha mais no chão. Você não caminha mais na terra. Você não caminha mais no espaço. Você não se desloca mais através do firmamento. Você não vai mais a Vênus, nem a Júpiter. Você não vai em nenhuma destas coisas. Isto é uma consciência. Não tem para onde ir. Não tem onde chegar. Não tem onde estar. E esse infinito, é isto que é o nosso verdadeiro destino. É esta situação. É isto o nosso verdadeiro destino. É isto o que nós temos que perceber acontecendo em nós. E como isto é tudo, como disso não está excluído nada, quanto mais isto vai acontecendo, mais nós nos sentimos inteiros, íntegros, aqui também sobre as pedras. Então ninguém está convidando ninguém a ficar divagando e nem se desligando, é o contrário. Aqui ninguém fica desligado, aqui ninguém fica enevoado, ninguém fica flutuando. Flutuando é só nessas experiências do corpo astral, como teve esta pessoa, mas não no infinito. Então, na próxima experiência, na próxima vez que nós estivermos diante desta tela, pode ser que não haja mais nem tela.
Mas aí nós já sabemos isto, sabemos que algo está havendo, mas aí já ainda mais simples. E aí então é porque outros raios imateriais ou outras energias disponíveis já estão mais próximas. Porque estes raios imateriais, estas energias imateriais, elas vão se aproximando gradualmente também numa certa ordem. Porque umas expandem a consciência planetária mais do que as outras. São funções diferentes, são tarefas diferentes dessas energias. Então aí cabe a nós não ficarmos apegados a nenhum tipo de experiência, a nenhum tipo de percepção, a nenhum tipo de compreensão, porque senão já estaremos de volta ao caminho mental terrestre. Então aqui não se trata de ficar preso a nada, a coisa nenhuma, na consciência. E esse é o caminho do infinito. E vocês desculpem se ficou assim muito louco isto, mas o louco também está no infinito. Não tem nada fora do infinito. Nada. Tudo o que cabe na sua consciência está no infinito. E aqui precisa estar bem firme esta intenção de se estar unido e de se colaborar com energias superiores, com forças superiores, com aquilo que é superior, com aquilo que está além. Isto tem que estar totalmente instalado na nossa consciência. E com isto ali bem guardado, e precisa estar atento para isso não se perder de vista. E com isto ali instalado, trata-se de manter isto, trata-se de guardar isto, trata-se de zelar por isso, sabendo que isto foge, que isto escapa, que isto não se deixa prender, então você está guardando uma coisa que não se deixa guardar. Tudo isto é consciência do infinito. Mas como nós estamos numa energia bastante abstrata nesta época astrológica, não? E nesta época toda de transição da Terra também, então estas coisas podem para nós se tornar muito triviais, muito simples. Mas qualquer que seja a resistência, por menor que seja, a qualquer coisa, isto é para ser realmente não considerado. E vamos ver se caminhamos por este espaço material de outra forma.